Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu tô aqui nesse vídeo para responder perguntas de vocês sobre a tireoide. Então esse vídeo é o terceiro da série de vídeos desse ano em homenagem à Semana da Tireoide e eu optei por colocar uma enquete lá no meu Instagram, na verdade uma pergunta, para as pessoas fazerem perguntas e tirarem dúvidas sobre a tireoide para que eu pudesse gravar esse vídeo respondendo aquilo que é a dúvida de vocês. Então esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho diferente, mas eu acho que vai ser bem divertido. Então vamos começar, roda aí a vinheta. Bom, eu vou usar aqui a minha cola para poder ir respondendo as perguntas do pessoal, né? Teve bastante gente que me escreveu lá no Instagram. E aí eu vou começar pela primeira que pergunta o seguinte: quem tem hipotireoidismo e toma a levotiroxina sente muito calor? Na verdade, o calor excessivo, né, a intolerância ao calor, ela é um dos sintomas do hipertireoidismo, do excesso do hormônio da tireoide. Então, uma possibilidade, se essa pessoa está fazendo uso do hormônio, é que esse hormônio pode estar numa dose excessiva, ou seja, mais do que o corpo dela está precisando. E aí ela deve voltar no médico dela para conversar sobre isso, fazer os exames e ver se não precisa ajustar a dose do medicamento. Mas lembrando que nem sempre, quer dizer, sentir calor não é só o hipertireoidismo, né? A gente tem outras causas e essas causas então devem ser investigadas caso o exame dê normal, tá, pessoal? Bom, a Clara me perguntou quais são as disfunções da tireoide que são evidentes no exame de sangue. Então, gente, o exame de sangue, ele vai detectar as disfunções da tireoide, ou seja, as alterações da função dos hormônios da tireoide. O hipertireoidismo, o hipotireoidismo e também as tireoidites, né, a inflamação da tireoide. O exame de sangue, ele não vai detectar alterações na própria glândula, por exemplo, nódulos, o bócio, isso somente o exame de ultrassom pode detectar. E aí, pessoal, teve uma outra pessoa que me perguntou, teve uma pergunta semelhante que foi: posso ter problemas na tireoide sem ter alteração no exame de sangue? Sim, porque como eu falei para vocês, né, o exame de sangue ele vai detectar as alterações de função. Ela pode ter, por exemplo, um nódulo ou um bócio, isso não ter alteração de função, então o exame de sangue pode estar completamente normal e ainda assim ela ter uma alteração na glândula, tá, gente? Bom, e aí dando continuidade às perguntas, né? A Vanessa me perguntou quais os níveis ideais de TSH e do T4 livre. Gente, isso pode variar muito, primeiro, com o método de laboratório que é usado, com o sexo, a faixa etária, o fato da pessoa estar gestante ou não. Então existem várias coisas que alteram o valor de referência, né? Então, na verdade, o que eu chamei a atenção quando eu respondi essa pergunta dela foi o seguinte: gestantes têm um valor de referência diferente, né? São mais baixos para o TSH, mas, de uma forma geral, a gente leva como base o valor de referência fornecido pelo laboratório, porque isso vai depender muito do tipo de método que ele usou para fazer a quantificação, né, a dosagem. E uma coisa que eu quis chamar a atenção é o seguinte: o TSH ele é um hormônio que ele é produzido pela hipófise de forma pulsátil para estimular a tireoide a funcionar. E essa forma pulsátil é como se fosse ondas do mar, não é que nem torneira aberta. Então, o fato de você estar, por exemplo, vendo um TSH hoje mais próximo do limite superior, isso pode não significar doença. Isso pode significar o pico de um pulso. Assim como se você estiver vendo ele muito baixo ou próximo do limite inferior, também pode não ser doença, porque pode estar sendo o vale, né, desse pulso. Então, assim, na questão de doenças de tireoide, a gente nunca faz diagnóstico com um exame só, justamente por essa característica pulsátil que o corpo tem ao produzir o TSH. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. A Ju me perguntou quais são as mudanças que ocorrem na gravidez quando a mulher já tem hipotireoidismo. Na verdade, tendo ou não tendo hipotireoidismo, na gravidez a necessidade de hormônio aumenta, principalmente no primeiro trimestre, porque além de fornecer o hormônio para ela, tem que fornecer para o bebê também. Só que, por outro lado, o TSH diminui porque o hormônio da placenta ele também estimula a tireoide a funcionar por conta de um receptor semelhante. Então, o nível de TSH, tanto para gestante com hipotireoidismo como para não gestante, ele acaba sendo mais baixo na hora da gente detectar aí
o valor de referência, tá? De uma forma geral, para a mulher que já usa hormônio tiroidiano, ela vai notar que ao longo da gestação a dose pode variar mês a mês. E essa é a recomendação que se tem, né? Quer dizer, que se você tem hipotireoidismo e ficou grávida, conversa com seu médico para você fazer o exame do TSH todo mês, porque todo mês pode ser que você precise fazer um ajustezinho até o final da gestação, onde também depois muda tudo e enfim, até você acertar de novo. Então é uma fase em que você precisa ficar mais de olho na sua tireoide, tá? Bom, a Eliette me perguntou, uma pessoa com hipotireoidismo, a medicação é para a vida toda? Olha, depende da causa, tá? Se for, por exemplo, um hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto ou porque você já retirou a sua tireoide através de cirurgia, realmente não tem jeito, né? Você tem que tratar para o resto da vida. Mas existem causas transitórias de hipotireoidismo, como por exemplo o uso de alguns medicamentos ou por exemplo a deficiência do iodo, que no que você trata a causa ele pode reverter. Mas de uma forma geral, se você já está tratando há muito tempo, é bem provável que isso seja para o resto da vida sim, tá bom? Mas tira a dúvida com o seu médico, conversa com o seu médico, porque só ele sabe qual é o seu caso, tá? Uma outra pessoa me perguntou aqui, como evitar o hipotireoidismo quando você tem uma predisposição genética? Realmente, gente, as doenças da tireoide, em especial o hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto e o hipertireoidismo por doença de Graves, eles têm uma predisposição genética sim. Não existe um tratamento específico para você evitar, mas a gente sabe que doenças autoimunes de uma forma geral, elas têm muito a ver com alterações do sistema imunológico e a gente sabe também que a tireoide ela é muito sensível a algumas condições ambientais, como por exemplo a presença de desreguladores endócrinos, né? Uma alimentação muito inflamatória, uma vida muito estressada, a falta do iodo, como eu já falei no primeiro vídeo aqui dessa série. Então, se você quer, vamos dizer assim, poupar a sua tireoide e ter uma vida mais saudável, você pode ter certeza que você está trabalhando aí o seu risco. Então, alimentação saudável, beber bastante água, evitar muitos corantes, conservantes, agrotóxicos, né? Tentar ter uma alimentação mais natural e não só na alimentação, mas a exposição a esses químicos também no ambiente, então produtos de beleza, produtos de limpeza da sua casa. Tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre essas substâncias que a gente chama de desreguladores endócrinos. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque isso é uma coisa muito séria e se fala muito pouco sobre isso, né? A gente precisa chamar a atenção. E aí você, cuidando de tudo isso de uma forma geral, você tende a ter menos predisposição. Lembrando que o estresse é um fator que piora muito o aparecimento de doenças autoimunes, né? Aumenta muito o risco. Não é que o estresse vai causar, mas ele faz aparecer mais rápido. Então cuida do seu estresse, tá bom? A Ju me perguntou, em caso de hipertireoidismo e Graves, é indicado uma cirurgia mesmo que a pessoa não tenha o bócio difuso? Dependendo do caso, sim. A indicação da cirurgia no caso da doença de Graves não é necessariamente pelo bócio, tá? É por um hipertireoidismo não controlado. Se o caso for de nódulo, se tiver outras causas, aí você com certeza vai precisar de uma abordagem cirúrgica. Mas no caso do hipertireoidismo simples, né, por doença de Graves sem bócio, quando a pessoa está tratando há muito tempo que não controla, pode ser que seja necessária a cirurgia, quando ela tem alguma contraindicação de fazer o tratamento com iodo ou quando tem a presença de nódulo junto, tá bom? Se você tiver dúvida, não deixa de conversar com o seu médico sobre isso, tá? Bom, a Márcia me perguntou se pessoas com tireoidite, que têm o diagnóstico de tireoidite, né, mas que têm TSH e T4 normais, se não é necessário administrar algum tipo de medicação para controle. Aí eu respondi para ela que não, porque assim, o tratamento é o tratamento da disfunção da glândula. Se a função está normal, a gente não precisa tratar, a gente precisa só acompanhar. Então a gente sabe que a tireoidite, de uma forma geral, com o passar dos anos, ela acaba evoluindo para o hipotireoidismo e aí sim você precisa de tratamento. Mas tem pessoas que passam uma vida inteira com os exames de inflamação, né, com os anticorpos da tireoide alterados e que não desenvolvem doença. Então a tireoidite em si, ela não precisa de um tratamento específico, a não ser alguns tipos específicos de tireoidite, a não ser o acompanhamento para que no momento em que a pessoa entre em hipotireoidismo a gente comece esse tratamento, tá bom? E a Daniele me perguntou o seguinte, eu tenho nódulo na tireoide e ela me perguntou, a tendência é aumentar? No futuro eu terei que retirar a tireoide? Bom, o que eu respondi para ela foi o seguinte,
sim, a tendência dos nódulos de tireoide, com o passar do tempo, é ir aumentando, tá? E chega um momento, chega um tamanho específico que tem casos que realmente precisa retirar porque começa a comprimir estruturas do pescoço, começa a prejudicar a saúde de uma forma geral. Mas isso não é 100% verdade, assim como nada na medicina, né? A medicina nunca é 100%. Existem algumas condições em que o nódulo reduz e existem algumas condições que a gente chama de falsos nódulos ou pseudonódulos. E aí, são casos em que você, ao acompanhar, você vai ver que isso vai reduzindo e aí não necessariamente vai precisar de cirurgia, tá? Então, o meu conselho é, continue fazendo seu acompanhamento, continue fazendo seu ultrassom periódico, vai conversando com o seu médico, porque tem casos que precisam e tem casos que não vão precisar de cirurgia, tá bom? Bom, vamos lá para mais uma. A Cristiane... a Daniela me perguntou até quantos dias eu posso esquecer o remédio do hipotireoidismo sem que eu tenha efeitos ruins. Gente, eu fiz um vídeo especificamente falando aqui sobre como tomar a levotiroxina, né? E a levotiroxina, ela deve ser tomada uma vez ao dia, de preferência de manhã cedo em jejum, porque a comida pode atrapalhar um pouco a absorção. Se por um acaso você esqueceu no mesmo dia porque você comeu, toma mesmo assim, porque caso você tenha uma absorção menor, é melhor você absorver menos do que não ter nada para absorver. Então, se você comeu, toma o remédio mesmo assim e no dia seguinte você volta para a rotina do remédio em jejum. Caso você tenha esquecido mais de um dia, não tem necessidade de você tomar a dose cumulativa, tá? Você volta para o seu tratamento de uma forma normal. Mas sempre que você tem mudança na sua rotina de tomar o remédio, isso pode repercutir com uma alteração no exame de sangue, quer dizer, você pode descompensar o seu TSH. E isso tem que estar em mente, isso deve ser informado, inclusive, para o seu médico na hora que você for levar o exame para ele, tá? Então, de uma forma geral, tenta não esquecer, tá certo? Se você esqueceu de tomar de manhã, toma mesmo assim ao longo do dia e no dia seguinte volta para o seu jejum. Ou se você esqueceu mais de um dia, volta para o seu tratamento e espera pelo menos um mês para você fazer o exame de sangue, porque ainda assim pode ser que tenha repercussão negativa, tá certo, querido? Bom, aí teve mais uma pergunta, né? A Maibiane me perguntou se filhos de pais com disfunção na tireoide também podem ter problemas. Eu respondi que sim, né? Como eu falei, a doença de tireoide ela tem predisposição familiar e se você tem problema de tireoide, seu filho, por ser seu filho, ele vai ter a sua genética, então ele também tem mais risco. Mas eu quis deixar claro, pessoal, que predisposição não é sentença. Então não é porque você tem a predisposição familiar que você vai desenvolver. E aí, como eu respondi aí para uma outra pessoa que perguntou, né? Tenta levar uma vida mais saudável, sem se estressar, tendo uma alimentação bacana, evitando a exposição a químicos alimentares e ambientais, né? Que pode ser que você passe a vida inteira aí e nunca desenvolva nenhum problema, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que foram essas todas as perguntas, eu acho que respondi de todo mundo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho diferente, aí onde eu fiz um bate-papo com meus amigos do Instagram, o pessoal que me segue e, enfim, se você gostou, não esquece de dar aquele joinha pra mim. Se você acha que o conteúdo desse vídeo pode beneficiar alguém, não esquece de compartilhar, se inscrever aqui no canal e ano que vem tem mais especial de tireoide, sempre em maio, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, um beijo bem grande pra vocês. Tchau, tchau!